Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje os Salmos 24. Vamos fazer a exposição deles. Leiamos, meus irmãos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos orientar que Davi, ao escrever esses salmos, ele vai dizer que esses salmos ele é apontado para o povo israelita, em função de que muitos israelitas se agradavam muito, se alegravam muito saber que pertenciam ao Senhor, mas que poucos deles não queriam saber de como teria que servir ao Senhor. E ele vai começar a dizer que existe pelo menos algumas formas desses israelitas saberem se estão buscando ou não estão buscando com verdade e sinceridade no seu coração o Senhor. Por isso leiamos, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós entendamos o que Davi quer nos ensinar por esses seus salmos. Ele começa dizendo assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se nós começarmos a fazer essa leitura a partir da palavra terra, nós começaremos dizendo assim, a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor? A terra, o que contém na terra e os habitantes da terra. Veja que ele está dizendo que pertence ao Senhor, esse verbo de pertencimento. Ou seja, tudo é dele. Nós vemos que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, como se diz, então tudo pertence a ele. E como ele tudo pertence a ele tudo governa, porque ele é soberano. E que nesse pertencimento, ainda que tudo pertença a ele tem poder de escolha na sua soberana vontade, no seu beneplácito, que é como se dissesse na sua vontade de escolher, sua capacidade de escolher. Ele escolheu um povo para ser seu. Segundo o consentimento de sua vontade, pelo seu beneplácito, ele escolheu Abraão. Mas Abraão tinha alguma coisa de particular? Tinha alguma coisa de especial, Abraão? Não, apenas ele escolheu Abraão. Ele amou Abraão. De Abraão, ele teve Isaac, de Isaac, Jacó, e Jacó foi chamado de Israel. Ele escolheu esse povo para que o amasse, o servisse, e também para que ele se relacionasse com esse povo. Ele começou a se relacionar mais com esse povo, quando já era um povo, que é o povo de Israel, depois que Moisés retirou-os do Egito, e assim ele colocou os 10 mandamentos, e assim ele criou as leis, e criou o pacto com o povo, que é o pacto da aliança. Nesse pacto da aliança, é o momento que ele vai ensinar o povo como tem que servir a Deus, como tem que se aproximar dele, porque não era de qualquer forma que poderia se aproximar de Deus. E Davi vai dizer que por mais que o povo de Israel sabia, conhecia das leis,
mas muitos deles nunca tiveram interesse por Deus. De que os eleitos de Deus não serão aqueles todos que sairão de Abraão. Porque, embora consanguineamente os que saíram de Abraão pareçam ser os eleitos de Deus, mas os eleitos de Deus são escolhidos pela fé e a sua soberana vontade, da qual vai se estender até para os que não pertencem a Abraão. Então Davi vai dizer: tudo pertence ao Senhor, a terra, o que contém, e todos que nele habitam. Veja que tanto Abraão como os homens que não foram escolhidos pertencem ao Senhor. Ele governa a todos. Davi está dizendo que, embora ele seja israelitas, mas todos os homens que serviam do lado de Israel, os jebuseus, todos os filisteus, todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel, os egípcios, pertencem ao Senhor, são propriedade dele. E ele é que os governa. Olha a soberania de Deus, a sua mão como se estende para muito além do que eu e você possamos imaginar. Davi está nos dizendo que nada sai da vontade dele e que Deus nunca é surpreendido, porque que ele criou, ele trabalha com as suas mãos para ser mantenedor, ele governa. Mas ele vai dizer também que ele fundou a terra, ele sobre os mares, e sobre as torrentes a estabeleceu. Fundou a terra, ele deu sobre os mares, e as correntes estabeleceu. Vamos entender melhor isso aqui no livro de Gênesis. Vocês vão me dar licença que eu vou dar uma procurada aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 9, para que nós possamos entender. Pronto, Gênesis capítulo 1, versículo 9, ele diz bem assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. Ajuntem-se num só lugar, as águas debaixo do céu, e apareça a porção seca. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, certo? Agora eu quero que apareça a porção seca. A porção seca. Veja como o nosso Deus, ele é tremendo. Apareça a porção seca, a porção seca. Então veja, quando ele diz aqui para mim e para você, fundou a ele sobre os mares, ficou sobre, acima dos mares, mas que apareça a porção seca. E quando ele fala, e sobre as correntes a estabeleceu, é porque o Senhor Deus, como ele é soberano, ele governa os ventos, ele governa todo o ciclo da natureza, ele governa, todos os elementos da natureza ele governa, de forma que os ventos, a tempestade, os tornados, eles não causam um dano na proporção de que Deus não queira. Porque se Deus deixasse a tudo a seu léu prazer, seu bel prazer, o mundo seria destruído, porque as águas iriam cobrir a terra. Talvez acontecesse o que aconteceu em Noé, era muita chuva e muita água e a terra ia ficar sem nada. Mas Deus coordena a força do vento, ele deixa o vento ir até certo momento, deixa a tempestade ir até onde ele quer que vá, e o tornado até onde ele deixa ir, porque ele controla, ele governa. Entendem? E aí, meu irmão, minha irmã, ele vai dizer que a partir desse momento que Deus escolheu os dele, que Deus governa, ele vai dizer que o mundo, na verdade, ele foi criado para o homem. Porque quando ele diz aqui, pertence à terra, tudo que nela contém, o mundo e que nele habitam, esses habitantes, está falando do homem, onde quando Deus formou os animais, formou a terra que era sem forma e vazia, o céu ele estabeleceu, criou como se fosse um berço para que o homem viesse, quando o homem nascesse, existisse algo que o recebesse. Quando o homem abriu os olhos, ele viu a natureza que o aguardava. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
e soprou na sua narina o fôlego. E deu para que ele cultivasse e cuidasse da terra. Veja como Deus fez com Adão, fez com Eva. Da mesma forma, João Calvino vai dizer que acontece quando eu ou você, nós vamos, as mulheres estão esperando uma criança e nós também, como os pais, estamos esperando essa criança numa gravidez de nossa esposa. Nós fazemos de tudo para que quando aquela criança chegar, as coisas já estejam preparadas para recebê-la. Nós compramos o berço, compramos as roupas pequenas, ambientamos um quarto, talvez, o que der para fazer, para esperar aquela criança, para que ela tenha um ambiente dela. Nós que temos o coração mau e somos perversos de alma e de coração, porque o pecado se instalou na nossa alma, agimos dessa forma com nossos filhos. Deus, que não tem maldade, não tem perversidade, muito melhor fez para mim e para você. Isso que Davi está nos dizendo, que ele preparou o mundo para que o mundo recebesse a sua humanidade. E tudo pertence a ele. Mas ele vai dizer assim, no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte? Ao monte para adorar o Senhor. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há de ficar ali na presença de Deus e Deus há de se agradar dele também, assim como ele aparenta se agradar de Deus? Para que tenha essa reciprocidade do homem se agradar de Deus e Deus se agradar de homem, Davi vai colocar algumas características. E ele vai dizer para mim e para você que tem um filtro, que existe aqui uma peneira. E vamos ver essa peneira dele a partir do versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. O homem que age de forma correta, o homem que anda dentro da lei, o homem que obedece todos os preceitos que existem para se viver em comunidade. Ele falou que os que é limpo de mãos, os que agem de forma transparente. Mas ele diz que dessa forma ainda, nessa primeira peneira, o homem ainda assim pode se disfarçar de um israelita. Mas para ser um verdadeiro israelita, que vai representar Deus na face da terra, que vai ser luz e que vai ser sal, onde vai iluminar Deus no meio dos homens, onde vai fazer com que os eleitos que estão para fora de Abraão, fora de Jacó, que são os gentios, possam reconhecer essa luz e possam buscar Deus. Tem que ter outra coisa, além de só seguir as leis, além de ser um moralista, além de ser perfeito. Ele vai dizer, tem que ser uma pessoa pura de coração. O puro de coração é uma peneira mais fina. Porque pode ser que o homem se assemelhe, mas se ele fizer cumprir a lei e não amar o próximo, se ele cumprir a lei e não amar a Deus de todo o coração, se ele cumprir a lei e não procurar ver no que ele pode melhorar em função de onde ele está vivendo na coletividade, esse homem, ele na verdade, ele está só sendo a casca. É como se ele fosse um sepulcro caiado. É como se ele fosse um túmulo, um sepulcro, onde está bem guardado e bonito, onde tem cerâmica, tem lâmpadas, tem luzes, mas dentro daquele sepulcro tem só ossos. Ele não tem coração, não tem coração puro. Então não adianta se parecer com israelita e não ser israelita. Ele vai questionar mais ainda, ele vai dizer que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele vai dizer que não entrega a sua alma à falsidade. Nesse momento aqui, João Calvino vai falar que essa falsidade é a arrogância, é a prepotência, é aquele homem que ele se arroga, que ele não admite que tem falha, que ele não admite que ele está em crescimento, que ele já se acha o bam, o máximo. Esse aqui também, quando chega, se por acaso ele demonstrar que tem um coração puro, esse aqui é mais difícil, a peneira fica mais fina. E a quarta peneira, que ele vai dizer que é mais fina ainda,
nem jura dolosamente. É aquele que, quando vai criar um pacto com o próximo, ele cria um pacto do ganha-ganha, onde ele vai ganhar, mas o outro vai ganhar também. Onde, se ele perder, o outro perde também. Onde ele não vai vender alguma coisa para alguém, oferecer alguma coisa para alguém, sabendo que aquela coisa vai fazer mal para aquele próximo. Porque é como se estivesse ferindo ele mesmo. Nesse momento, ele tem um ensaio de empatia, ele se coloca no lugar do outro e não admite que o outro sofra. Porque ele vai dizer que ele quer que Deus perdoe, assim como ele perdoa o próximo, e ame a ele assim como ele ama o próximo. Então, meu irmão, quando passar por essas 4 peneiras, quando eu e você passarmos por essas 4 peneiras, se por acaso ficarmos em uma ou duas, peçamos a Deus misericórdia, porque o Senhor nos perdoa. O Senhor é bondoso. A partir do momento que nós cometemos esses pecados dessas peneiras aqui, se nós nos apresentarmos a Deus, Ele nos perdoa o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se o povo fosse oferecer seus cordeiros para que Deus lhe perdoasse e não olhasse para essa peneira aqui, Deus não aceitava o seu sacrifício. De nada valia, porque eles não estavam fazendo de coração. E ele vai falar no versículo 5, este israelita que procura olhar para essa peneira e pedir a Deus que o ajude para que ele possa atravessar, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Veja que quando ele fala a bênção, os que não são israelitas olham para os recursos financeiros, mas aqui ele diz assim, ó, e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, aqui Davi está dizendo que o povo de Israel será salvo, que viverá com Deus eternamente. Ou seja, se seguir essa peneira que Davi colocou, oferecer a Deus o seu sacrifício lá no altar, e no altar o Senhor Deus observar que foi observada essa peneira, haverá reciprocidade. Ele vai estar no tabernáculo e Deus vai estar com eles. Deus vai amá-lo e Deus vai perdoá-lo, porque ele está cumprindo aquilo que ele propôs para o pacto da aliança. Porque Deus, lá no tabernáculo, ele está presente com a arca da aliança por lá. E ele vai dizer, tal é a geração, no versículo 6, tal é a geração dos que buscam a face de Jacó. Tal é essa geração, onde vão mostrar a luz de Deus, mostrar o sal de Deus, mostrar Deus para os próximos, para todas as pessoas pelas quais, quem é o Deus de Israel, quem é o Deus de Jacó. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, vamos falar o versículo 7, 8, 9 e 10. Ele vai dizer, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi está dizendo nesse momento, quando o israelita ele procurar seguir esse filtro, esses 4 filtros que ele colocou, de coração, de alma, eles já vão estar próximo de Deus. E eles vão querer buscar Deus no seu santuário, como diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E eles vão em rumo ao tabernáculo, levantai, ó portas, vossas cabeças. Deixe que nós passemos para buscar, ó Deus, aqui nesse tabernáculo terreno. Mas ele continua dizendo, levantai, ó portais eternos, porque nesse tabernáculo terreno tem a arca da aliança, e lá na arca da aliança tem o nosso Deus. Então, nesse momento aqui do tabernáculo, tem um momento onde Deus conversa com o seu povo, que é aberto os portais eternos. E ele vai dizer mais, meu irmão e minha irmã, para que entre o Rei da Glória, que o Senhor Deus está com eles, quando eles estão oferecendo, que o Senhor Deus está aguardando, quando eles ofereceram. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, o forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória.
Meus irmãos, meus amados irmãos, aprendamos com Davi que ele, nesse momento, está corrigindo aqueles eleitos, que alguns eram eleitos apenas para seguir a lei e outros eram eleitos para seguir a lei, mas com fé. Que com Deus nós possamos aprender com esse servo Davi, que temos que ler a palavra de Deus, acreditando em Deus, que o Deus é o Deus da palavra, mas que não fiquemos legalistas ao ponto de ficar apontando os dedos para os nossos irmãos, se nós não amarmos nossos irmãos. Nós temos que primeiro olhar para os nossos pecados e seguirmos ao Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na próxima vez, no próximo bloco, nós vamos estudar o capítulo 25, que é a oração por auxílio divino. Amém, meus irmãos e minhas irmãs?